Vamos conhecer, inclusive, a história do seu Paulo. Ele realizou um trabalho sensacional de reflorestamento na região metropolitana de Goiânia. A transformação do lugar aconteceu de forma gradual e exigiu muito empenho e dedicação, viu? O resultado a gente vai te mostrar daqui a pouco. A gente vai receber ele, inclusive, aqui no nosso estúdio hoje, para a gente conversar bastante, entender bastante de onde veio essa ideia. Então, assim, é uma iniciativa muito bacana. Quem sabe não te inspira nesta manhã de sexta-feira, né? Muito bacana mesmo a gente mostrar aqui para você bons exemplos. E já comecei a contar aqui um pouquinho da história do seu Paulo. E é o seguinte, seu Paulo é daqui da região metropolitana de Goiânia. Ele sempre se preocupou bastante com essa questão ambiental, né? Os cuidados ali com o meio ambiente. A gente sabe bastante que isso é bem importante, né? É importante que a gente tenha um olhar atento a essa questão. E o seu Paulo, inclusive, está aqui para conversar comigo. Pode chegar para cá. Seja muito bem-vindo, viu? Um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O senhor tá bom? Prazer, graças a Deus. Muito bom te receber. Pode sentar aí, pra gente bater um papo aqui. Passei a idade de crescer, né? Agora a gente já pode sentar, ficar à vontade, né? Olha, eu tô sabendo que o senhor tem um trabalho muito bacana na região metropolitana aqui de Goiânia, né? Conta pra gente sobre esse trabalho do senhor. Olha, o trabalho é o seguinte, eu sem açúcar não. Sem açúcar? Então tá. O trabalho meu é baseado nas seguintes coisas. O mundo hoje está acabando, porque nós, humanos, pegamos o presente de Deus e estamos destruindo. Então, eu morava em Nova York, eu sou fotógrafo, jornalista. Eu morava em Nova York, voltei para Goiânia. O bairro era a fazenda do meu pai. Eu fui criado lá quando a gente era moleque. E essa área onde eu peguei, comprei de volta e restituí essa mata ciliar, a gente brincava muito lá. E quando eu voltei, eu fui passar pelo lugar e estava tudo destruído. Estava acabado a mata, com as coisas. Aí eu comprei e comecei primeiro a fazer uma fazenda de cobra, que foi o primeiro serpentário no Brasil de serpentes depois do Butantã. A gente fez um trabalho bacana, foi bem divulgado e tudo. Aí terminou esse trabalho, eu resolvi montar essa APP, uma área de preservação permanente. E comecei a restituir essa floresta. Hoje eu tenho realmente uma floresta dentro da cidade. Tem 7 nascentes, todos os animais que vão, a cidade vai crescendo, vai indo para lá. É uma ideia que hoje na Europa, na Alemanha, na França, eles estão começando a fazer, que lá eles chamam de corredores de animais. Eu aqui chamo de oásis. Seria um pequeno oásis, que seria até a ideia de mais gente fazer, para você manter a vida. Você que é novo, o pessoal que é novo, não vai ter essa chance, entendeu? Uhum. Então, e daí começou a ideia. Eu faço um trabalho primeiro de preservação, eu falo para todo mundo, é meu presente para Deus, tá? Porque Ele deu tanta coisa boa pra gente, agora é a minha chance de dar para Ele. Ele me deu muita coisa bacana na vida. Aí eu faço isso, aí a gente faz o trabalho de levar a escola para ter aula de meio ambiente, preservação, aprender o que é importante, forma de sobrevivência dentro da cidade, dentro do mato, se ele tiver. E às vezes tem muitas crianças que o pai tem fazenda, chácara, e ele pode ter, o pai não tem às vezes essa experiência, ele indo lá tendo essa aula, ele vai chegar para o pai, aqui a gente pode cuidar disso, a gente pode cuidar daquilo. Então minha ideia é essa. Aí eu faço um trabalho social, a gente pega de vez em quando, eu crio alguns peixes. Aí eu faço doações de peixe para creche, essas coisas assim. Uhum. A gente, ouvindo o senhor falar, a gente percebe que tem um carinho muito grande por esse trabalho, né? Teve um cuidado muito grande ao fazer esse reflorestamento e a nossa equipe foi até lá conhecer de perto essa iniciativa. Vamos acompanhar então os detalhes na reportagem que a gente preparou. Imagina só, uma floresta dentro da cidade. É isso que você vê nas imagens.
Segundo o dito popular, uma pessoa, para ter uma vida completa, precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E hoje eu vou apresentar para vocês alguém que fez tudo isso e muito mais. É o seu Paulo, que fez toda essa floresta sozinho, não é, seu Paulo? Plantei tudo aqui, tudo. Todas essas matérias, todas essas árvores, toda essa água eu conservei para Deus. Meu presente de volta para Deus, sabe? Ele já me deu tanta coisa, então eu resolvi dar isso de volta para ele. Deixar a terra como ela é. Tudo começou quando ele retornou ao lugar que passou a infância e tristemente percebeu que a área que ele brincava estava desmatada. Foi aí que surgiu a ideia de reflorestar. Seu Paulo então comprou o local e começou a transformar o que estava morto em vida. Quando eu era criança, a gente brincava muito aqui, nessa área. Aqui não tinha essa erosão, não tinha essa água, tinha só um riachozinho. Aí a gente vinha com o cavalo, que é um lugar que tem uma subidinha, era a hora que o cavalo trotava. Aí eu fui morar fora, estava em Nova York, eu vim passar um tempo, andando por perto, eu falei, vou ver aquele lugar. Cheguei aqui, não tinha nada. Aí eu resolvi adquirir a área de volta e restituir a mata. Ali embaixo tem um rio Santo Antônio, que era a coisa mais linda. Hoje está um descampadão, sabe? O rio virou largo, não tem mais árvore em volta. Quer dizer, o que está acontecendo é isso que dá pena, sabe? É que vocês que são novos, as crianças que são novas, não vão ter condição de viver isso. E cada vez mais a terra, ela vai cansando, né? Ela tem vida igual a gente. Ela tem a vida dela, a forma dela de vida, é isso. Ela deixou, a gente destruiu. No início, nem passava pela cabeça de seu Paulo plantar tantas árvores. Os planos eram outros. E antes era um serpentário, que eu resolvi criar uma fazenda de cobra. Porque a toxina é usada para botox, 3 tipos de câncer ou mais, remédio para pressão alta, coração. Então é uma série de coisas úteis para o ser humano. Mas ele não desistiu. Focou em transformar o mundo, mesmo não contando com muita ajuda. Já se passaram 30 anos de trabalho e cerca de 1.000 árvores plantadas por ano, que resultou em várias mudas cultivadas nas calçadas públicas de Aparecida de Goiânia, cidade do estado de Goiás, e uma reserva ecológica de 44.000 metros quadrados na mesma cidade. A área abriga 7 nascentes, uma infinidade de árvores raras e vegetações típicas de Mata Atlântica e diversos animais. Primeiro, eu passei a ser o pulmão de vários bairros, porque, por exemplo, só lá fora, vou dar um exemplo, só lá fora eu plantei 278 cibipirunas. Uma pesquisa do Butantan e da Unicamp prova que cada cibipiruna dá oxigênio, quando ela está adulta, dá oxigênio para 5 pessoas. Só lá de fora dessas 278, quantas pessoas respiram oxigênio? Fora as quase 30.000 que estão aqui dentro. Então isso é importante. Essa água aqui hoje, ela era suja porque o pessoal jogava. Ela é importante hoje porque vai faltar água. Eu já deixei um pocinho lá fora, o pessoal tira a água do bairro quando se faltar. Porque se vier na nascente, o ser humano destrói. Porque o ser humano é egoísta e é um animal mais irracional, é o racional mais irracional de todos, entendeu? Porque ele passa por cima de tudo. E é legal, porque tem um polo industrial, quer dizer, então eu mantenho o ar, mantenho a frescura, seria como se fosse um ar-condicionado dentro da vizinhança, entendeu? Já ficou claro o quanto o seu Paulo ama o local. Detalhe, ele mora bem aqui e cuida sozinho disso tudo. Planta, alimenta os animais. Esqueci de vocês, ó. Tem muito trabalho, mas também tem companhia. Eu tenho, tem 9 gatos, tem 2 araras, tem tucano, tem papagaizinho, tem peixe, tem cachorro, tem saruê, tem tatu, tem saracura e mais uma infinidade de pássaros que vivem aqui dentro. Quer dizer,
o que acontece? Aqui dentro virou uma área para as árvores migratórias e parece que a florestada crescendo, elas vieram para cá. Tudo isso é uma herança que ele preserva com muito carinho para as novas gerações. Seu Paulo, a gente vendo essa reportagem, vendo aquelas imagens, aqueles animais, esse contato que o senhor tem todos os dias com a natureza, dá vontade de ir lá conhecer, né? Como que é? O senhor mora lá? Eu moro lá. Normalmente, às vezes, eu estou fora fazendo alguma coisa, mas o pessoal faz, quando a escola faz o agendamento, né? E as pessoas, quando quiserem ir, vão lá, avisam que tem época que vão e conhecem o lugar. Eu dou uma volta, tem a trilha, o pessoal andar e a gente dá informação. Quando é escola, tem o pessoal que faz um monitoramento, certo? Mas é um trabalho que é interessante, porque realmente você, para ver o que você tem aqui, que você viu na reportagem, você teria que ir ou em Goiás Velho ou Pirenópolis. Então, fica dentro da cidade, qualquer ponto, vamos dizer, da Praça Cívica até lá, são 12 quilômetros. Quer dizer, é nada, está dentro da cidade. Então, é interessante. O senhor sempre gostou desse contato aí com a natureza? Olha, eu quando era mais novo, quando eu estava com uns 18, 19 anos, eu fotografei muito para 4 rodas, auto esportes. E eu fotografei a litoral quase todo do Brasil, do Rio Grande do Sul até Vitória, no Espírito Santo. Eu fotografei quase todas as praias, cidades, e não tinha nem rios antes. Então, por exemplo, eu fui em Búzios. Búzios não tinha casa. Hoje é uma cidade que as praias estão tudo tomadas de casa, não dá para fazer. Então eu sempre gostei, eu sempre achei um trabalho que era interessante. Porque a gente, por mais que a gente se torne urbano, a gente é a vida, a gente é a terra, a gente é a natureza, entendeu? Queira ou não queira, sem ela a gente não vive. Como diz o povo da roça, sem ela a gente não vive. Então a gente tem que cuidar, entendeu? Eu acho muito importante. Acho importante a gente trazer uma pessoa como o senhor aqui para conversar com a gente, porque a gente está falando aqui para gente de todas as idades, de todas as regiões do nosso país também. E em muitos casos, a gente com a nossa vida urbana, né? Quantas pessoas hoje não nascem e são formadas, né? Morando em apartamentos, sem um contato direto ali com a natureza. E então a gente vê isso como uma realidade muito distante, né? Então acho que é fundamental que a gente trate desse assunto e tente entender o quanto esse contato com a criação de Deus, com a criação divina, é importante para o nosso bem-estar, inclusive, para a nossa saúde, né? Lógico. É muito importante porque é o seguinte, lá na reserva, eu chamo de santuário, né? Santuário ecológico, a gente, por exemplo, só do lado de fora eu plantei mais de 30 mil mudas. Só do lado de fora tem uma espécie de árvore que chama-se bipiruna. Uma pesquisa do Butantan e da Unicamp prova que cada árvore dessa adulta, ela dá oxigênio para 5 pessoas. Então, só das 200 e poucas árvores que eu plantei, quantas mil pessoas respiram oxigênio? Fora as outras, quer dizer. Então, é muito importante. E, principalmente, você ter essas coisas dentro da cidade, porque o principal foco é a cidade. Você mora dentro da cidade. O calor vem da cidade, a poluição vem da cidade. É muito importante você preservar a Amazonas, o Cerrado, porque o Cerrado são 8 bacias hidrográficas que distribuem água para o Brasil, saem do Cerrado e a gente está acabando com ele. Isso é uma coisa que é triste. Então, é bacana você ter essas coisas essa ideia que eu falo de ter o oásis dentro da cidade, porque faz parte. As crianças vão ter os animais perto, os animais vão poder ir para lá, ter um lugar seguro. Os animais que fazem migração, eles vão poder ter um ponto para descanso, para beber água, para comer, para dormir. Então é um trabalho que a gente vai fazendo assim para manter a vida. Com certeza, isso é importante, né? E a gente fica com esse questionamento, né? O que a gente está fazendo para contribuir ali para o bem do nosso meio ambiente, da nossa casa comum, como o Papa Francisco sempre reforça para a gente esse cuidado que a gente deve ter. Olha só, a gente está falando hoje aqui sobre reflorestamento no Santo Café. Já discutimos, inclusive, a importância de se recuperar áreas desmatadas e conhecemos também a história do seu Paulo, que reflorestou uma área
importante aqui na região metropolitana de Goiânia. Um bom exemplo de cuidado com a nossa casa comum, né? Que deve ser ali inspiração para todos nós e também para as próximas gerações. Seu Paulo que já falou, inclusive, sobre isso, né, seu Paulo? Importante demais deixar esse recado aqui para as novas gerações, que esse cuidado que o senhor começou deve seguir, né, para as próximas gerações. Pretendo, sabe, transformei em app por isso, para não ter perigo de ninguém querer destruir, mudar do lugar, sabe? Explica para quem está acompanhando a gente agora e não sabe o que é esse app que o senhor mencionou. App é Área de Preservação Permanente. Então, o que eu quero fazer lá é manter isso o tempo inteiro, entendeu? Porque eu penso assim, olha, a forma minha também de pensar, a gente pode morrer, o ser humano. A Terra tem milhões de anos pela frente. Aquela reserva que eu fiz, o que vai acontecer? As sementes vão voar e a Terra vai continuar a vida na Terra. Então, eu acho isso importante. Então, por isso que eu quero que ela se torne um app, sabe? Porque você mantém a vida e essa vida pode continuar. Por mais que tenha degradação na Terra, as árvores se adaptam. Elas têm uma adaptação. A gente não muito, mas elas têm, entendeu? Seu Paulo, a gente está perdendo esse cuidado, esse amor pela terra? Qual que é a opinião do senhor com relação a isso? Porque eu vejo, meu avô falava muito, com muito carinho, sobre a terra onde ele vivia. Isso também veio dos meus pais e hoje parece que a gente tem visto isso se diluindo de alguma forma, né? Qual que é a opinião do senhor? Eu penso assim, olha, o que acontece, o sistema de vida da gente passou a ser muito ostentação e pouco cuidado da terra. As pessoas acham que, não, eu sou preservacionista. Aí se ele acaba de falar com ele, ele joga o papel no canto. Teoricamente está cheio de gente preservando e ambientalista, mas na verdade não é isso. A gente tem que cuidar da terra, porque sem ela a gente não vive, entendeu? Sem a água, principalmente, a gente não vive. Por que a minha preocupação lá foi cuidar da água? Porque sem ela a gente não tem vida. Exatamente. E as pessoas continuam não cuidando da água, não cuidando de nada. Por exemplo, mesmo o pessoal que planta, hoje o agro, a maioria é multinacional. A maioria não, um bom tanto é multinacional. E o pessoal que planta, pensando em dinheiro, tá? Porque tem muita gente rica e muita gente pobre, mais pobre do que tudo, até dó, e continua jogando agrotóxico. Quer dizer, ele esquece que esse agrotóxico vai para ele mesmo. Que a carne que ele come, ele compra do boi que ele vendeu, ou da soja que ele plantou, tudo volta para ele. Então, o ser humano perdeu o raciocínio. O que eu planto, eu colho, entendeu? O lucro, né? O lucro, acima de tudo, ainda é um problema, né? Sério. E vale a gente destacar também que a gente faz a diferença nas pequenas atitudes, né? Seu Paulo ali teve a possibilidade de fazer uma coisa muito grande, mas a gente no nosso dia a dia pode fazer a diferença também. Vamos ver a segunda parte da reportagem que a Daiane Rodrigues preparou. Ela foi até lá conhecer a área plantada pelo seu Paulo e a gente vai ver a segunda parte dessa reportagem agora. Olha só. Essa reserva ambiental em Aparecida de Goiânia, Goiás, conta com uma trilha com mais de 4 quilômetros para que os visitantes possam caminhar. Além disso, tem uma bica e o lago cheio de peixes, que atrai muitos pássaros. Um espaço que traz paz e tranquilidade a quem por ali passa. O local é preservado para que alunos possam aprender sobre a importância de preservar o meio ambiente. Esse é um dos projetos do seu Paulo. A gente traz escola para ter aula de educação ambiental, entendeu? Aí vê os grupos de escola, a gente dá a volta na trilha e é bacana, é uma coisa interessante. Pelo menos a gente é útil para as pessoas que estão vindo. Ele acredita que esse tipo de ação educa não só as crianças, mas também os adultos sobre a importância da preservação. Eu quero fazer e faço trazer mais escolas para ter aula de meio ambiente, preservação, sustentabilidade, apesar de que é mais complicado aí, mas de meio ambiente. Por quê? Porque tem várias crianças que tem um pai que tem uma fazenda, ele tem uma casa que tem uma árvore bacana, que às vezes a mãe
por não ter conhecimento, ou o pai não ter conhecimento, vai destruir. Então ele vindo aqui, ele aprendendo a função da água, a função da nascente, porquê da água, ele vai conseguir educar o pai dele, porque a gente é sempre educado. Até o fim da vida a gente está num processo de aprendizado, de educação. Então ele vai ensinar para o pai dele, ou quando ele assumir o lugar do pai dele, ele vai saber preservar. Além dessa ação, seu Paulo ainda sonha em transformar o espaço fora da reserva em local de caminhada e lazer aos moradores. Eu tenho um projeto cultural de fazer tem 1.380 metros de área de muro, fora os vizinhos à frente. Eu tento fazer um dos maiores grafites que tem, mas não tem apoio. Eu tento fazer de um lado já está, metade da calçada está feita. Tento fazer do outro lado, mas eu não tenho apoio. Quer dizer, fazer uma pista de caminhada, tem alguma coisa melhor de se andar em volta disso aqui? O sonho do ambientalista é que as pessoas se conscientizem para que mais espaços como esse sejam preservados. O principal para mim é minha consciência e a consciência humana. Aí eu tenho meus filhos que adoram aqui, entendeu? Minha mulher que acha bacana também pra caramba. E trabalha junto, a gente construiu quase tudo junto, né? E vamos fazendo. Isso é que é importante, é tocar independente das pessoas, porque hoje tem muito ambientalista da boca para fora. Ah, eu sou. Ele acabou de falar com você e joga o lixo ali no chão. Aí ele acabou de jogar, corta uma árvore, ele corta aqui. Ah, mas tá caindo folha demais na minha casa. Corta aquela árvore. Só que ele esquece que aquela árvore que estava ali dentro da cidade, ela dava sombra e ela protegia você de ter 60 graus no asfalto. Por isso, ele continua plantando e ajudando pessoas com seu amor pelo meio ambiente. Deve ter mais de 30 mil, mas assim, eu plantei quase 30 mil. A semana passada, mês passado, eu plantei 200 e poucas, fora as que vão nascendo, que vão vindo com o tempo, né? Orquídeas eu planto muito toda vez. De vez em quando entra alguém aqui e rouba as orquídeas para vender na rua, mas é difícil fazer isso. E aqui eu boto peixe, eu dou alguns peixes para creche de vez em quando, sabe? Porque eles não têm, então eu cato aqui e dou para eles. É uma coisa que é um trabalho que eu acho assim, a gente faz parte da terra e ajuda as pessoas que vivem na terra a ficar vivo. Aí eu tento com essa minha vida passar essa vida para um monte de gente, que é a vida, é a terra, é a água, sem ela não tem vida. Olha só, o senhor conseguiu fazer um trabalho sensacional ali naquela região. Parabéns, viu, pela iniciativa, que sirva de inspiração para quem está nos acompanhando. E antes de finalizar com o senhor, eu queria que o senhor desse um recado para quem está nos acompanhando agora, um recado a respeito justamente a respeito dessa questão ambiental aí, desse contato com a natureza que a gente deve preservar. Ó, eu penso assim, olha, para todo mundo, o que você puder cuidar, tenta cuidar, tenta preservar, tenta ajudar a vida que você vai ter. Porque o que você está plantando é o que você vai colher. E o futuro está indo muito rápido. A terra é viva e ela está cansando da gente também, entendeu? Então, para ela modificar tudo é rapidinho. Então, cuide bem da onde você vive, da onde você dorme, da onde você come, tá? Que é muito importante. Tá dado então o recado, seu Paulo. Ó, muito obrigado mesmo pela sua participação, por ter vindo aqui, tomado esse café junto comigo e compartilhado esse exemplo, tá bom? Prazer, muito bom. Agora, gente, quero saber se você aí de casa já plantou alguma coisa aí na sua região, tem uma plantação na sua casa, mesmo que seja pequena, conta pra gente, viu? Participe aí pelas redes sociais da TV Pai Eterno, é sempre bom saber as iniciativas que os devotos do Pai Eterno têm para tentar ajudar nessa questão aí do meio ambiente, que é uma preocupação, repito, inclusive da Igreja Católica. A Igreja Católica tem esse compromisso. Papa Francisco já se posicionou várias vezes a respeito desse cuidado que a gente deve ter com a nossa casa comum. Então todo mundo deve fazer a sua parte. Quero saber se você aí faz a sua, viu?